Louvo a Deus pela paciência dos irmãos, mas quero, sem delongas, sem demora, convidá-los a abrir suas Bíblias lá no Salmo 40. Imagino que é o salmo predileto de alguns dos irmãos e irmãs, mas não vamos ler o salmo todo, vamos nos deter nos 3 primeiros versos. Na verdade, o Salmo 40, ele traz uma mensagem bela de resposta de oração, resposta daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e que, muito mais do que isso, traz como consequência a glória do nome do nosso Deus. Eu vou estar lendo na revista e corrigida, porque a linguagem ou a leitura mais rebuscada ou mais antiga e que traz toda a expressão daquilo que muitas vezes nós recitamos dentro dos nossos templos. Salmo 40, versos 1, 2 e 3. E diz assim a palavra do Senhor. Creio que os irmãos já abriram suas Bíblias, já encontraram o texto. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago terrível, horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. É lindo quando eu posso aprender com esse salmo e tirar, de apenas 3 versos, todo um resumo, tudo aquilo que se limita a ser a ação de Deus na vida de alguém, alguém que confia, alguém que o teme, alguém que espera nesse Deus. Eu estava analisando alguns salmos e pude distinguir pelo menos 3 tipos de salmos, 3 estilos dos salmos. O primeiro salmo é o salmo de confiança, quando o salmista está enfrentando momentos adversos, mas tem a certeza de que não está sozinho e que Deus, apesar da sua condição, tem estado ao seu lado, enfrentando a tempestade, mas com os olhos e a confiança em Deus. São situações em que o salmista está enfrentando, está, como quem sabe, no salmo, no tempo presente. Olha, eu estou passando por isso, eu estou enfrentando isso, eu estou com a minha condição nessa situação. Encontro isso no Salmo 13, versos 3 e 4, dentro dessa vertente, desse estilo de salmo, o salmo que renova a confiança, revigora a fé. No Salmo 13, versos 3 e 4, o salmista diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Esse estilo de salmo é alguém que está enfrentando, que está no olho do furacão, mas sem jamais perder a sua confiança e o seu temor a Deus. Um outro estilo de salmo, que eu quero chamar aqui salmo de certeza, é quando o salmista, baseado na experiência de outros, tem a sua confiança renovada. Quando aprendeu quando aprendeu de que não deve temer quando as circunstâncias baterem à sua volta, quando as adversidades chegarem à sua porta. Renova o ânimo e alimenta a esperança. Não tem enfrentado momentos difíceis, mas tem a certeza de que quando eles chegarem, Deus irá guardá-lo. É um salmo de certeza, que eu já passei por isso, já enfrentei isso. E aí, muito bem, encontro essa experiência no Salmo 23, verso 4, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É um salmo que renova a nossa confiança em Deus, mesmo que esteja enfrentando um momento de paz, um momento de bonança, um momento de conforto nas nossas almas. Mas encontro um terceiro e último estilo, e não quero resumir os estilos dos salmos apenas nesses 3, mas pude ver de maneira mais incisiva que esses 3 salmos eles se repetem periodicamente na Bíblia, na palavra de Deus. É o salmo de testemunho, e é nesse salmo que se enquadra o Salmo 40. É quando o salmista se dedica em contar da experiência com Deus, de como foi preciosa a experiência de caminhar lado a lado com Deus. É um fato consumado, o problema já foi resolvido, mas traz como certeza de que eu passei por isso, eu enfrentei e o meu Deus me deu a vitória. Encontro isso no Salmo 37, versos 23 a 25, quando o salmista nos convida a olhar para trás, por experiências já vivenciadas, por momentos já experimentados. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz.
Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, dentro desses 3 tipos de salmo, dentro dessa abordagem que o salmista nos convida a entender e a experimentar, quero convidar os irmãos a caminharmos juntos. O Salmo 40, um salmo de Davi, que nos convida a confiar e a esperar com paciência no Senhor. A primeira lição que eu posso extrair da palavra de Deus, que o grande desafio do homem que confia em Deus é esperar o tempo dele, o tempo de Deus. Ainda que sabendo o seu cuidado, tem que esperar com paciência e com confiança. São 2 palavras que precisam caminhar lado a lado. É confiar e renovar a cada dia essa esperança, a confiança de que algo estou esperando, não em vão, mas na certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Os versos 1 e 2, exatamente isso. Eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago terrível, de um chaco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Sabe, irmãos, eu consigo perceber claramente que é o relato de alguém que aprendeu a confiar em Deus e que nos encoraja a fazermos o mesmo. É alguém que disse, olha, o caminho é esse, eu já passei por isso, eu já enfrentei situações adversas e não tem coisa melhor. E que essa experiência ter sido vivenciada por nós mesmos. Eu sei que a gente cresce quando assiste um filme e que a gente pode testemunhar da fidelidade de Deus, do cuidado do Senhor, e nós saímos revigorados dentro daquela experiência. Sei que nós renovamos a nossa fé em Deus quando a gente lê um livro, quando a gente ouve o testemunho de alguém dizendo, olha, eu confiei em Deus e a resposta foi favorável, e hoje estou aqui porque Deus cuidou de mim, me deu a cura. Mas não tem experiência mais gratificante e pedagógica do que aquela que Deus me deu a oportunidade de vivê-la, de experimentá-la. Experiências próprias é a oportunidade que temos de crescer, porque muitas vezes ficam sequelas, ficam cicatrizes, e muitas vezes são cicatrizes na alma, outras vezes são cicatrizes na pele, de uma cirurgia, de um momento melindroso, de um momento em que o temor queria bater a porta, queria invadir a porta, mas a presença do Senhor expulsou o temor, o medo, e a paz inundou o coração. Algumas vezes nós permanecemos com algumas cicatrizes. Cicatrizes nada mais são do que a prova da fidelidade de Deus. Não sei se você tem alguma cicatriz, fruto de algum acidente, de alguma situação difícil, de uma cirurgia que você precisou se submeter, mas ali é uma prova fiel da fidelidade de Deus. O que podemos aprender ainda, irmãos, é que o Senhor tem escutado desde o primeiro momento, mas ele só dispensou a sua resposta no tempo oportuno. Desde o momento primeiro em que eu abro a minha boca para clamar ao Senhor, o Senhor já está me ouvindo. Algum tempo atrás, falei da experiência, compartilhei com os irmãos, da experiência de Lázaro, Maria e Marta. Quando lá no capítulo 11 de João, manda avisar a Jesus que aquele a quem ele amava estava doente. E a Bíblia diz que Jesus ainda se demora no lugar que estava. E quando Jesus resolve sair do local onde estava em direção a Betânia, Lázaro já tinha morrido. E aí ele diz exatamente, olha, o nosso amigo morreu. E nós vamos lá para curá-lo, para acordá-lo, nós vamos para restaurar a sua saúde. E é quando Jesus diz, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Na oportunidade, quando tive a oportunidade de falar aos irmãos sobre essa experiência de Lázaro, me lembrei das nossas relações. Quando mandamos uma mensagem de áudio para alguém, e aquela mensagem de áudio, ela é confirmada no celular da outra pessoa a quem dirigimos aquela mensagem, quando os 2 tiquezinhos ficam pretos. Chegou, a mensagem chegou. E aí, quando a pessoa ouve aquela mensagem, os 2 tiquezinhos ficam azuis. E muitas vezes a gente quer respostas imediatas quando os 2 tiques ficam azuis. Olha, ele ouviu, então logo, logo ele vai responder. Disse na oportunidade que eu tenho aprendido com Rejane, com a minha esposa, e algumas vezes, quando eu estou saindo de casa, chega uma mensagem de áudio de alguém, e aí eu vou me empenhar, ou vou me tomar a iniciativa de ouvir, e ela imediatamente disse, meu filho, você está em condições de responder essa pessoa? Você vai ouvir
vai criar expectativa na pessoa de que você ouviu, ficou azul lá no celular dela, e ela vai esperar, olha, o pastor Luiz Carlos já ouviu, logo, logo ele vai responder. E eu imediatamente retruco e guardo o momento certo, porque eu não vou ter oportunidade, vou estar dirigindo. Como é que eu vou dirigir a palavra a alguém se eu estou dirigindo? Do mesmo jeito acontece com Deus, irmãos. Ou, diferente acontece com Deus, diferente acontece com Deus. Nós temos orado, e no celular de Deus ficou 2 tiquezinhos pretos. A mensagem chegou no céu. E logo em seguida, os 2 tiquezinhos ficam azuis. E nós temos a certeza que Deus ouviu a nossa oração. Mas aí nós ficamos na expectativa de que Deus vai responder. Eu preciso dizer uma coisa a você, porque já disse a mim mesmo. Se os 2 tiquezinhos ficaram azuis, descanse. Sossegue o coração. Deus já ouviu a sua mensagem. Deus já ouviu a sua oração. Não fique inquieto esperando o tempo do Senhor. Ele virá com a resposta dele, no tempo dele, para a glória dele. Mas enquanto a resposta não vinha, ele aprendeu a confiar com esperança no Senhor. E é tão bom quando eu posso extrair dessa experiência do salmista lições para as nossas vidas. E eu consegui relacionar pelo menos 3 características dessa esperança em Deus. Uma esperança com certeza, uma esperança com firmeza, uma esperança com a garantia de que ele vai responder. A primeira característica dessa esperança em Deus é que o Senhor, mais do que ninguém, sabe da nossa condição. O Senhor te conhece, por dentro e por fora. O Senhor sabe da urgência que você precisa dessa resposta. O Senhor sabe da sua necessidade, do problema da gravidade, da enfermidade, do desemprego, do problema do filho, do esposo, da filha. Ele sabe. E muitas vezes nós queremos ensinar caminhos a Deus. Olha, Senhor, faça desse jeito, faça desse jeito. E Deus não precisa da nossa ajuda para ser Deus. Algumas vezes, pelo relato bíblico, o salmista deixava passar a impressão de que Deus não estava levando em conta a sua aflição. Esse pensamento, irmãos, não pode passar pela mente do servo do Senhor. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. O Senhor conhece cada um de nós. Você mora em Arapiraca? Qual é a rua que você mora? Talvez eu tenha dificuldade de achar a sua casa. Mas é tão bom saber que Deus nos conhece, sabe onde eu moro, sabe as pessoas que eu tenho à minha volta, e muito mais do que isso, conhece as minhas necessidades. Quando se espera com confiança, sem perder de vista de que o Senhor conhece tudo e que nos ama, a impaciência pode atrapalhar o agir de Deus. Não fique olhando para o relógio. Quando é? Não, é quinta-feira, aí quinta-feira não chega, e quarta-feira, e a gente fica sofrendo em função daquilo que não aconteceu ainda. Deus conhece a minha, a sua, a nossa condição. A segunda lição que eu entendo, ou encontro nessa característica do esperar com esperança em Deus, é de que o Senhor tem o seu tempo. Nós temos o nosso tempo de querer respostas ontem, mas o Senhor sabe exatamente o tempo necessário para que aquela resposta seja produzida. E que muitas vezes nós ficamos ansiosos pelas respostas imediatas, e quando a resposta vem, a gente diz, olha, Senhor, muito obrigado. Porque se a resposta tivesse vindo naquela oportunidade, eu não tinha valorizado tanto o teu cuidado. Eu não tinha reconhecido que foi o Senhor que fez. E aí Deus nos dá a oportunidade de perseverar, de confiar. Outras vezes, irmãos, eu consigo ver o salmista deixando a impressão de que o tempo da resposta já tinha passado. Quantas vezes Davi diz assim, Senhor, será que estás com os ouvidos tapados? Será que estás com os olhos fechados, que não estás não ouvindo nem vendo a minha aflição? Mas uma coisa eu preciso ter em mente. Se Deus me ama, se Deus o ama, ele vai dar a resposta no tempo dele. E quando a gente começa a duvidar desse amor de Deus, a gente fica imaginando de que o nosso caso não é tão grave, que a nossa necessidade não é tão urgente, que eu não sou tão importante para Deus. E por isso Deus não vai ter motivo nenhum para se demorar. Deus não vai estar se preocupado em se demorar com aquilo. Mas eu preciso dizer uma coisa a você e a mim mesmo. Deus me ama. Deus me ama. E não tem coisa melhor do que ter essa certeza de que se ele não respondeu ainda, é porque não chegou o tempo do Senhor. Descanse. Descanse. A terceira lição que eu aprendo nessa característica da esperança em Deus é que o Senhor tem o seu propósito. Ele quer ser glorificado nas nossas vidas. Se as coisas acontecessem naturalmente, como eu esperava,
eu seria glorificado, o médico seria glorificado, a minha capacidade seria glorificada. Olha, eu fui capaz. Quantos não lembram da experiência de Moisés ali diante de Faraó? O Senhor orientou Moisés como ele devia falar, deu autoridade a Arão para que pudesse falar também, deu poderes a Moisés através da vara. Mas Moisés fica decepcionado, porque fala com o Faraó, e Faraó diz, olha, não, Senhor, se Faraó vai dizer não, o que é que eu vou fazer diante de Faraó? Se eu já sei de antemão que Faraó vai dizer não, o que é que eu vou fazer diante de Faraó? E o Senhor diz a Moisés, olha, o Faraó vai dizer não a você, mas eu vou ser glorificado no Egito, porque eles passarão a conhecer quem sou eu, que eu sou Deus. Algumas vezes, irmãos, o salmista passava a ideia de que não tinha razão. Deus demora tanto com a resposta, visto que ele pode todas as coisas. Por que o Senhor está demorando tanto se ele é o médico dos médicos? Por que ele não poderia ter feito um milagre imediato na minha vida? Por que ele não poderia fazer com que eu não tivesse que me submeter a essa cirurgia? Por que não tivesse ficado desempregado? Uma coisa é saber que Deus pode, a outra coisa é saber que Deus quer. E muitas vezes nós queremos naquele momento. No tempo do Senhor, nós aprendemos, a duras penas, a entregar e descansar. É quando somos ensinados a perguntar a Deus, para quê? Para que finalidade? Qual o propósito? Ao invés de perguntarmos a Deus, por quê? A quarta característica dessa esperar com esperança em Deus é de que vale a pena confiar em Deus. Os irmãos, todos nós temos aprendido a confiar em Deus. Nós já temos aprendido a caminhar lado a lado com Deus, que o Senhor não nos decepciona, Ele é Deus. Pelo relato do salmista, ele aprendeu a confiar em Deus. Nós não nascemos com essa capacidade, mas aprendemos a desenvolvê-la na caminhada com Deus. Não é uma caminhada nata, não é uma experiência nata, não é uma capacidade nata do homem. É como andar de bicicleta. Só sabe quem um dia caiu, levantou e aprendeu a se equilibrar na bicicleta. Confiar em Deus é prática constante, é caminhar lado a lado com Deus, e por mais que a circunstância tente nos ensinar o lado contrário de Deus, a minha experiência com Deus vai me ensinar a maneira correta de Deus agir. É tão bom saber que Deus cuida de nós. E é interessante como ele disse, se os irmãos estão com as suas Bíblias abertas, vão mostrar claramente a distinção das condições em que o salmista se encontrava. Primeira coisa, ele afirma assim, tirou-me de um lado horrível, de um charco de lodo. Ele estava descrevendo a sua condição anterior, de incerteza, de instabilidade. Era um lugar escorregadio, era um lamaçal, era uma areia movediça. Era um lugar que não tinha a mínima segurança. Era algo incerto, um local insalubre, um lodo, um charco que vai me levar a estar preocupado, ansioso, prestes a cair. Mas logo ele afirma, me tirou dessa condição e pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Quando Deus faz assim, Ele está nos ensinando que quando nós confiamos nele, ainda que demore, Ele mudará a nossa sorte. Talvez a sua história seja parecida com a do salmista. Olha, eu vivia, mas hoje eu posso estar com meus pés sobre a rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu falo nisso, me lembro da experiência de Asaf no Salmo 73, quando Asaf começa, de alguma maneira, a ter inveja dos arrogantes, dos presunçosos, dos violentos, dos mentirosos, porque são pessoas que não passam dificuldades, estão sempre bem, são bem-sucedidos, mas ele começa a perceber que não é bem assim. E aí começa a mostrar exatamente o outro lado da moeda, que a vida não mostra, que a aparência não deixa nos entender. Lá no Salmo 73, versos 18 a 20, Asaf nos ensina a confiar em Deus e não nas coisas, nas riquezas, nas nossas posses. E aí fala exatamente dessas pessoas que preferem viver sem Deus, mas na incerteza, na inconstância, na insegurança de suas vidas, de suas decisões. E ele fala exatamente para o Senhor, diz assim, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares,
desprezarás a imagem dele. Não tem coisa melhor do que confiar em Deus. Por isso o salmista nos convida a olhar quem eu era, o que eu vivia e onde eu estou. E que as adversidades da vida não podem roubar essa certeza no meu coração. Porque tem se repetido a cada dia em minha vida. E é uma escola. E a cada dia eu aprendo para que eu possa praticar. E a cada dia eu aprendo para que eu possa exercitar. E a cada dia aprendo para aprender a confiar em Deus. A segunda lição que eu aprendo é que os mais belos cânticos surgem como consequência de momentos de adversidade. Alguém já disse que o carro de boi, ele não faz barulho quando ele está vazio. E consegue identificar o barulho do carro de boi pelo barulho das rodas. E aí, se eu colocar um peso naquele carro de boi, o barulho das rodas vai ser diferenciado. Quantos hinos, quantos cânticos têm sido compostos por mim e por você nos momentos de dificuldades, nos momentos de agonia, nos momentos de incerteza da vida, mas a certeza do cuidado do Senhor. O verso 3, a parte A, diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, o hino ao nosso Deus. Sabe, irmãos, nos momentos mais adversos, temos a oportunidade de compor hinos da fidelidade de Deus. Consigo aprender claramente isso quando percebo que o vinho ele só é produzido quando a uva é esmagada. Quando a uva é esmagada, e aí é produzido o suco de uva, o vinho, o produto da videira. É assim que Deus faz muitas vezes com a gente. Quando muitas vezes nós passamos por adversidades, por problemas difíceis na nossa caminhada. Sabe por quê? Porque nos momentos bons eu me iludo e penso que eu sou dono. E tudo é fruto da minha capacidade, dos meus recursos. Porque eu sou esperto. Ah, porque eu sou sábio. Ah, porque eu tenho condições. Ah, porque eu tenho sabedoria para lidar com esse... Não. É só o primeiro sinal de adversidade bater a nossa porta, nós recorremos ao Senhor. E é interessante quando o salmista, do nada, mostra que essa situação produziu na vida dele um aprendizado. Um novo cântico foi entoado. E eu comecei a encontrar algumas características desse cântico que tem existido em nossas vidas. A primeira coisa que ele diz assim, é um cântico novo, que até então eu não conhecia, que até então eu não experimentava. Quantas vezes nós temos perguntado a Deus, Senhor, por que eu? Senhor, por que eu? Tem tanta gente nesse mundo que precisava estar passando por momentos como eu estou passando, mas logo o teu servo, logo Jó, tem que estar passando por isso. Um homem temente a Deus, se desviava do mal e era reto. Por que eu? Por que minha família? Sabe, irmãos, o Senhor está nos dando a oportunidade de aprender um novo cântico. Um cântico que não seria entoado, composto na bonança, na calmaria, em que tudo estivesse no meu controle, no controle das minhas mãos. Um cântico nunca entoado, um cântico nunca antes entoado, que surgiu como consequência da minha, da sua condição. Sabe, na nossa experiência com Deus, muitos outros cânticos têm sido compostos, entoados. É quando podemos contar e testemunhar da fidelidade de Deus. A cada dia o Senhor tem nos dado a oportunidade de compor novos salmos, novos cânticos, para que tudo possa testemunhar da fidelidade de Deus. A segunda lição que eu aprendo nesse chamado cântico novo, quando ele diz assim, como experiência própria. Veja a expressão do salmista, um novo cântico na minha boca. Fui eu que vivi, fui eu que experimentei, fui eu que entrei naquela sala de cirurgia, fui eu que participei daquela entrevista, daquela seleção, fui eu que tive que enfrentar o meu marido, a minha esposa, o meu filho, quantas vezes ele chegava à tarde em casa e eu estava de joelho esperando o meu filho chegar, meu marido chegar. Fui eu que passei por isso. Esse cântico foi entoado e cantado por mim. Eu vivi, eu estava ali. Fui eu que participei desse drama, dessa experiência, desse momento difícil. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos aprender as experiências dos outros, experiências alheias. Mas as maiores lições só aprenderemos quando vivermos e não ouvirmos de alguém o que ele viveu. É exatamente assim que Deus tem escolhido alguns homens e mulheres selecionados, pensados no meio do povo de Deus, para que possam viver. Não são melhores que ninguém, não. Mas são pensados para que através deles
as suas vidas sejam mudadas, sejam aperfeiçoadas, lapidadas, moldadas, e cada vez mais nos tornemos parecidos com Jesus. Mas encontra uma terceira característica. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Esse novo cântico tem como finalidade, como propósito, louvar a Deus. Não é o homem. Os médicos são bons, sim, a capacidade dos médicos não pode ser questionada. Não. Você estudou, sim. Você se preparou, você estudou, você abriu mão de alguns prazeres, que bom. Mas o louvor, a honra, a glória são do Senhor, que nos capacitou, que nos separou, que tem renovado em nós a nossa confiança, a nossa fé. Talvez o cântico, que até então entoado, tinha como propósito a alta exaltação, e não a exaltação de Deus. E em algumas experiências, Deus tem me dado a oportunidade de escrever, de compor um novo cântico, que vai sair da minha boca, e vai ter como finalidade maior a glorificação do nome do Senhor. Mas encontro uma terceira e última lição. Quando o salmista diz assim: muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. O salmista conjuga três verbos que têm a finalidade de convergir para o mesmo Deus. É o verbo ver, é o verbo temer, é o verbo confiar. E eles acontecem numa sequência natural. Não sei se os irmãos perceberam. A gente só teme alguma coisa que a gente vê. A primeira coisa que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã, é que muitos vão contemplar aquilo que Deus está fazendo em você e por você. As pessoas à sua volta vão dizer assim: como é que você está passando por um momento desse e está cantando? Está com a alma em paz? As pessoas estranham quando o cristão, mesmo enfrentando adversidades, tem louvado e glorificado a Deus. Como é que o irmão Eurivaldo está em paz? Tem uma cirurgia marcada para domingo, eu no seu lugar já estaria ansioso, já teria me descabelado, já teria perdido a minha paz, já teria explodido com as pessoas à minha volta. Eu costumo dizer aos irmãos, os irmãos são testemunhas disso, que nós estamos num grande Big Brother. As pessoas estão olhando para nós, estão percebendo a nossa maneira diferenciada de reagir. E digo isso com tristeza, muitos se decepcionam, porque esperam ver na vida do crente uma fé inabalável. E eu tenho ouvido alguém dizer assim: mas é crente. E você não é crente? E você não confia em Deus? Não tem coisa melhor do que as pessoas verem em nós, não para nossa exaltação, não para nossa vanglória, mas as pessoas verem Deus em nossas vidas, verem a ação de Deus, e não sou eu, não sou eu, não. Por mim mesmo, já estava aqui, já tinha derrotado, já estava derrotado. É Deus que faz isso. Por isso, meus irmãos, não se esqueçam. O mundo está observando nossas ações, nossas reações. O mundo está analisando a maneira como nós reagimos diante das adversidades. Se eu fico temeroso, se eu fico medroso, se eu fico ansioso, não vai haver muita diferença da maneira como o mundo reage. Mas se a minha fé é inabalável, é difícil? Sim, é difícil. Mas o mundo precisa ver em nós Jesus. O mundo precisa ver em nossas ações e atitudes a presença do próprio Deus, aquietando o meu coração. O segundo verbo que o salmista também usa é dizer: olha, muitos verão e temerão. E temer não é ter medo, mas temer é ter respeito, ter confiança. Isso é uma sequência natural. As pessoas puderam presenciar na sua vida e, em função disso, vão experimentar desse mesmo Deus. Vão querer saber o que você tem que eu não tenho. Você está na mesma empresa que eu. Você está com salário atrasado que eu, mesma coisa. E você não vê você reclamar, não vê você se lastimar. Eu estou com uma cirurgia muito mais simples que a sua, e a sua é muito mais complexa, mas eu estou mais preocupado que você. As pessoas estão vendo, e as pessoas vão aprender a temer a Deus, fruto dessa experiência que você tem tido, fruto da experiência que você tem vivido. E a presença de Deus tem feito toda a diferença. E isso tem levado as pessoas a temerem a Deus. Não se prendem apenas em ver, mas se aproximar e perguntar por que você está passando assim. Qual é o segredo? Me diga qual é o remédio, qual é o calmante que você está tomando. Qual é o calmante? Que deve ter alguma explicação.
Você deve estar tomando algum calmante, algum chazinho que está deixando vocês calmos desse jeito, porque eu, no seu lugar, as pessoas precisam confiar em Deus, fruto do nosso testemunho, irmãos. Porque se Deus escolheu você para entrar na fornalha do fogo ardente, nós temos a certeza que não estamos sozinhos, que o Senhor vai com você na sala de cirurgia, que o Senhor vai com você naquela entrevista, que o Senhor está com você na sua casa. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Mas o último verbo, verão, temerão e confiarão. Fruto do ver, fruto do temer, vem a confiança. Mas tudo isso fruto de quê? Fruto de uma vida marcada pela incerteza, que se converteu os pés sobre a rocha, e em função disso, hoje pode louvar e exaltar o nome do Senhor. Agora precisamos ter muito cuidado, porque isso exige perseverança, isso exige determinação, confiança em Deus. Não acontece da noite para o dia. Eu queria tanto ter a fé da irmã fulano e tal. Eu queria tanto ter a fé do irmão fulano e tal. Sim, se eu continuar a desejar, não vai acontecer nada. Mas eu preciso experimentar dessa certeza da presença de Deus cuidando de nós. Irmão Erivaldo, se Deus quiser, no próximo domingo o irmão estará entrando naquela sala de cirurgia. Mas o irmão não estará sozinho. Não estará só acompanhado dos médicos, mas o médico dos médicos estará com o irmão. E nós temos essa certeza. A certeza que quem nos dá é a palavra do Senhor. E aí eu posso usar como meio a expressão do salmista. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Que essa experiência continue servindo para a glória, para a honra, para o louvor do nosso Deus. E nós estamos sendo abençoados por tabela. Os irmãos sabem do que eu estou falando. É aquela mãe que intercede pelo filho, e aquele filho sai da bebida, da farra, e consegue chegar em casa são e salvos. São e salvos. Olha como eu sou bom. Não. Você foi abençoado por tabela, porque a sua mãe estava orando por você em sua casa. É aquele marido e aquela esposa que vive uma vida pregressa, e tem alguém que está intercedendo de joelhos por aquela pessoa. E aquela pessoa muitas vezes se envaidece. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou capaz. Nem descobriram o que eu fiz. É porque tem alguém por trás de você. E nas madrugadas tem se levantado, tem se ajoelhado diante do Senhor. Tem coisa melhor de saber. E Deus está abençoando as nossas vidas, irmão Erivaldo, família Gonçalves, por tabela. O irmão está entrando na fornalha de fogo ardente. Mas nós estamos sendo abençoados através da sua experiência. A certeza que Deus está ao seu lado renova a nossa fé e nos dá a certeza da presença do Senhor e renova em nós a nossa confiança em Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. E a cada dia o Senhor nos dê essa oportunidade de entender que estamos sendo vistos e através das nossas ações, muitos vão temer ao Senhor. E essa mesma experiência que eu tenho vivenciado, muitos vão aprender a confiar em Deus, fruto da minha experiência, fruto do meu momento com Deus. Que o bom Deus nos abençoe e juntos estejamos intercedendo a Deus. Pelo irmão Erivaldo, pelos enlutados. Hoje nós perdemos uma pessoa muito próxima a nós, o diácono da igreja, irmão Rosiberto Meira Cavalcante, 79 anos. Eu, junto com o pastor Roberto e o pastor Atenor, estivemos com a Lúcia, sua esposa, hoje pela manhã. E o pastor Roberto hoje precisou ficar com a família na hora do culto, e nós ficamos no santuário. Foi por isso que eu me demorei para voltar para estar com os irmãos, que o pastor Roberto não estava no santuário, e fui procurado pelos irmãos para satisfazer alguma necessidade e atender algumas demandas. Mas louvado seja Deus pela vida dos irmãos que puderam realizar o culto e chegar a tempo de trazer o recado de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Ainda que pareça estranho, mas muito obrigado pelas lutas, pelas adversidades, pelos problemas que muitas vezes têm batido à nossa porta. O Senhor quer ser glorificado nas nossas vidas. Obrigado pelo teu povo, Senhor, que tem permanecido, que tem perseverado. Culto virtual é muito estranho, Senhor. É muito estranho ficarmos nas nossas casas, não podemos abraçar, não podemos olhar nos olhos do Senhor, mas é o que temos para hoje. E por isso, Senhor, muito obrigado pelo teu povo, que tem aprendido a cultuar através da internet. Obrigado, Senhor, pela família Isroca, que nos disponibiliza esse aplicativo e cada vez mais possamos usufruir desse momento
mas nos esperando para que logo, logo o Senhor nos dê a oportunidade de retornarmos ao nosso culto presencial. E esse tempo seja um tempo de saudade renovada e saudade desfeita, quando nos encontrarmos novamente na tua casa. Nós queremos marcar um encontro contigo junto com o teu povo, Senhor. Nós queremos estar contigo novamente na próxima quarta-feira. E juntos, Senhor, nós seremos mais incisivos. Estaremos apresentando o teu servo, sua família no teu altar, para que muitos vejam, para que muitos temam, para que muitos confiem no Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.